E agora é a vez do nosso delicioso quadro Almoce Conosco. Estivemos no Parrilha Madrid da 408 Sul. Dê uma olhada? Mais um delicioso quadro Almoce Conosco. Gravamos aqui no Parrilha Madrid da 408 Sul e fomos recebidos por um dos proprietários, o Rodrigo Freire. Ao lado dele estava a Sabrina, que também é parceira do programa Tendências e Negócios e que possui um programa na TV Brasília. Desta vez convidamos o advogado e procurador-chefe do Estado da Bahia no DF, Bruno Espinheira, e para almoçar aqui conosco ao lado do Alex Dias, nosso diretor executivo. Bruno, obrigada por estar aqui com a gente e conta um pouquinho da sua biografia para as pessoas que estão nos assistindo. Diana, a satisfação é minha, eu acompanho, não é, esse projeto de sucesso de vocês e apesar da pouca idade, de certo modo, eu comecei cedo. Eu realmente aos 21 eu estava advogando já no interior da Bahia. Que é a sua paixão. A advocacia é o meu amor, né? É uma paixão, um amor, é uma coisa que eu realmente tenho assim guardado muito forte, é uma marca, entendeu, Alex? Que fica claro nessa trajetória que pontuarei rapidamente. Logo que me formei, montei um escritório, né? E foi um escritório que com um pouco mais de 2 anos já tinha uma estrutura de advocacia de gente grande, como eu costumo brincar. Na Bahia, em Salvador. Muito bem. Logo em seguida, o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso foi baixado uma medida provisória na qual se vedou a advocacia privada daqueles advogados públicos federais. E aí, para a tristeza de qualquer mãe que sonha com a estabilidade para o seu filho, eu pedi exoneração do cargo. Logo em seguida, fiz concurso para procurador do Estado da Bahia. E para minha satisfação, era um quadro que motivava muito o desejo de adentrar nessa estrutura de advocacia pública, porque não apenas pela possibilidade da advocacia privada em si, que hoje inclusive é uma realidade mínima, 10% talvez do quadro advogue, eu acho que só ficaram advogando os devotados, os apaixonados. A questão é, para a advocacia na Bahia, quando se falava que era procurador do Estado, os olhos brilhavam e o respeito dobrava. Então, para mim, era uma meta. Infelizmente, consegui. E nos idos de 2001, o então Procurador-Geral me pediu que viesse fazer uma interface, trazer assim um perfil do que seria a Procuradoria para os novos procuradores que aqui se encontravam. E a história do fui ficando, não é, de 2001, 2002 no caso, para cá. Então, inicialmente, você não veio formalizado, você veio... Provisoriamente. Provisoriamente. E esse provisório se transformou. Vamos completar 11 anos. 11 anos. 11 anos de Distrito Federal. E qual é o trabalho realmente que um procurador de um estado faz em um outro estado? Aqui é por ser sede do governo federal? Os procuradores de estado, na verdade, são advogados concursados dos entes federados. Então, cada estado da federação tem um quadro de procuradoria geral que defende seus interesses. Claro que o grande foco, o cotidiano, é nas próprias unidades federadas, nos estados membros. Porém, hoje, depois da Constituição de 88, com esse volume de demandas que hoje o judiciário acolhe, e evidentemente os próprios direitos assegurados, que faz com que o cidadão vá até o Poder Judiciário, o volume então dessas demandas dos estados foi tal que praticamente todas as entidades, todas as unidades federadas, todos os estados da federação têm sua representação hoje junto aos tribunais e os órgãos federais. Então a Bahia, o Espírito Santo, o próprio Goiás, embora esteja aqui perto, tem representatividade aqui em Brasília. Bruno, mas como é que foi o episódio com o STJ? Pois é, Liana. Dizem que quando o destino vem com a sua torrente, você deve segui-lo, pois se você resiste, ele lhe destrói. Então, eu sempre fui uma pessoa de desafios, né? Acredito muito na união dos grupos formais e informais com legitimidade e valores republicanos. Resumindo, o que eu quis dizer com isso? A OAB da Bahia me fez um convite honroso, que foi o de participar da formação de uma lista para o 5º Constitucional, né? Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça, que é composto por magistrados de carreira, membros do Ministério Público e membros da advocacia, não é?
Quando uma vaga surge, na verdade, o Conselho Federal da OAB, né, escolhe 6 nomes que são enviados para o Superior Tribunal de Justiça, que reduz esses nomes a 3, e em seguida vai para o Presidente da República escolher o ministro. Bom, esse processo foi longo, foi tumultuado, foi complexo, mas em resumo eu tenho a honra de ter tido uma votação histórica, o mais votado da história do Conselho Federal, e de quem mais me traz orgulho, que é, evidentemente, a minha categoria, a advocacia brasileira. Na lista tríplice, evidentemente, talvez por um pouco de inexperiência, talvez por um pouco de um momento ainda, vamos dizer assim, de fortalecimento de estruturas, né? Afinal, na época, 30 e poucos, hoje 40, né? Se esse for um projeto republicano, que ainda assim a advocacia baiana acredite, mas eu acho que naquele momento eu fiz história para a advocacia baiana, brasileira, para a minha pequena biografia, muito feliz com isso, mas foi um momento importante da minha vida. Mas eu lembro, Bruno, que esse episódio aí ficou bastante conhecido, e agradeço essas considerações aí para o público, porque às vezes a gente sente um pouquinho distante de entender como é que funciona o judiciário. Mas voltaremos logo após o nosso intervalo para continuar nossa conversa aqui com o Bruno, procurador-chefe do Estado da Bahia, aqui no DF. Volto já. Voltamos já com Tendências e Negócios. Voltamos a apresentar Tendências e Negócios. Almoce conosco especial com o procurador-chefe do Estado da Bahia no DF, Bruno Espinheira, e o nosso diretor executivo, Alex Dias. Liana, antes de fazermos o pedido, eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao Bruno. É sobre a reestruturação da divisão territorial da Bahia com os estados que fazem divisa, né, com a Bahia. Como é que está isso, Bruno? Alex, nós temos uma ação civil originária, trata-se de um conflito federativo, ou seja, quando os estados estão em conflito, o Supremo é o juiz natural, é o órgão julgador desta causa. E essa ação civil originária, de número 347, é extremamente complexa, porque de fato, como você bem disse, ela vai reconfigurar, não é, as fronteiras, os lindes, as bordas divisórias, né, entre os estados da Bahia, de Goiás, Tocantins, Minas e Piauí. Mas isso devido a que circunstância? Porque nessa região não tem petróleo, né? E hoje toda a briga, toda a confusão que existe territorial é em função de royalty, né? O que acontece é que lá existe o ouro verde, existe a fronteira agrícola, existe a região da soja. É histórica essa discussão, porque em determinados pontos ainda paira dúvidas se trata de Bahia, Tocantins, Goiás em especial, são os 3 que mais fortes têm essa divisão. Tocantins mais com Piauí e Minas, mas o mais forte seria esse triângulo. Agora, o que me deixa muito feliz é que o ministro relator nesse processo, o ministro Luiz Fux, está com uma postura extremamente propositiva de conciliação. Vocês viram a questão do Monteiro Lobato e o problema da discriminação e etc. Deixando de lado qualquer modéstia, mas a Procuradoria do Estado da Bahia tem uma função essencial nisso tudo, que é trazer razoabilidade à perspectiva dessa divisão ou redivisão territorial. Mostrando que, na verdade, nós temos que levar em conta não apenas aspectos técnicos de divisão, mas aspectos também antropomórficos, a questão do homem no local. E, Bruno, e sua visão política hoje do Estado da Bahia? Alex, eu tenho uma visão muito positiva. Na verdade, a Bahia hoje tem se preocupado muito com questões estruturantes, investimentos maciços, não é? Hoje a Bahia, ela capitaliza, de certo modo, ela assume o primeiro ponto, o primeiro posto do Nordeste em captação de recursos externos e internos, não é? Tanto na área de energia eólica, na área de infraestrutura, petróleo. Tem tudo, né? Tem agricultura, tem petróleo, tem É um estado rico, de fato, Alex. Agora, é importante destacar, nós passamos, e não terminou, estamos passando ainda, por um momento de muito sofrimento.
A Bahia possui 417 municípios, mas metade desses municípios, em torno de 200, um pouco mais, passam por um problema da seca. Né? Isso tem trazido uma preocupação muito forte do governo e investimentos fortes também para tentar trazer de volta. Cuidar dela, né? Agora, Bruno, eu vejo assim a sua paixão pela Bahia, Salvador, aí você levantando essa questão. Mas eu sei que você também é apaixonado por Brasília. A gente sempre pede que o nosso convidado faça considerações finais. Eu vou pedir que você leia sua poesia, que eu sei que você é poeta e que você fez uma poesia sobre Brasília. Eu vi uma antologia que me pediram algumas poesias e para mim essa é uma que marca muito. Chama Ode a Brasília. Né? E rapidamente eu leria. Em suas ruas me deparo com um contraste real entre as verdadeiras carroças e os automóveis de última geração. O belo contorno do seu plano e a bela esperança dos que vivem em seu entorno. O sol fulgurante seguido no mesmo dia da mais inesperada tempestade. Caminhando pela asa vejo crianças, velhos e cães e sempre a boa e velha esperança. Brasília é verde, é barro, são as lindas flores do cerrado. O elemento humano é rico, é negro, branco, amarelo, multicolorido. Brasília é cosmopolita e provinciana. Brasília é acolhedora. Eu não sou de Brasília, eu sinto Brasília. Eu vejo e me delicio com o cheiro, com as cores, com a esperança que pulsa em Brasília. Muitos transitam por Brasília, muitos negociam em Brasília, todos notam o céu de Brasília. As marcas indeléveis do grandioso arquiteto que não é o divino, mas tem algo de divino em suas obras. Brasília é plana, não é só o plano. Por todas as partes se desfaz o traçado inicial e cartesiano. Brasília não é mais perfeita, Brasília é humana. Brasília é seca e cálida, Brasília não é passagem. Brasília é vida, é cotidiano, é luta pela vida. Brasília quer a paz. Os belos pássaros que daqui não migram são muito mais belos que os aviões que cruzam o planeta em poucas horas. Brasília adormece e desperta com o orvalho de cada dia. O sonho de um homem hoje se tornou vida e o sonho de muitos. Vim em busca do meu amor em Brasília. Em um simples verão encontrei o meu amor por Brasília e pelo rosa único das flores do Ipê. Obrigada, Bruno. E depois do nosso intervalo continuamos com o programa Tendências e Negócios, o seu canal Business.